Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à Casa de Miramês, para mais um encontro, mais um estudo, nessa segunda-feira, tempinho, frio, mas nós vamos esquentar aqui nossos corações com o tema da noite. O tema da noite hoje, vultos do Espiritismo, que será tratado aqui pelo Tormentos, que é o nosso tareteiro aqui da casa. Antes de darmos o início, queria trazer para vocês um lembrete que estamos tendo a evangelização das crianças na parte de baixo. Então, está acontecendo na segunda, na quarta e no domingo, tá? Então, vocês podem vir trazer as crianças para participar também da evangelização, ok? Então, vamos fazer a nossa prece para podermos dar o início. Deus, nosso Pai de amor, infinita bondade, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nos encontrando nesta casa abençoada aqui na mesa, onde viemos buscar a paz, o equilíbrio, a harmonia para o nosso espírito, para a nossa alma, e que possamos estar aproximando cada vez mais dos nossos irmãos de luz do plano superior, agradecendo ao nosso anjo guardião que está sempre conosco, nos auxiliando, nos induindo, para que possamos crescer, evoluir a cada dia nesse planeta. Rogamos a Jesus, nosso mestre e amigo, que abençoe a todos os irmãos aqui presentes. Que a sua luz visite a cada lar aqui representado e possa trazer a paz e o equilíbrio nesses lares e possa trazer o amor, a fraternidade que foi nos ensinado através do seu Evangelho e viemos aprender um pouco aqui hoje. Permaneça conosco por toda a eternidade, que assim seja. Convidamos então Mendes para trazer para nós o estudo da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse tema de hoje, vultos do Espiritismo, é um
tema que exige um tempo bem extenso, né? Porque são muitos os cultos do Espiritismo e a gente não tem como falar de todos eles. Aí eu vou fazer um resumo dos principais, né, os mais conhecidos, resumo, bem resumido, para a gente conseguir falar dentro do espaço de tempo, né? Vultos do Espiritismo. Primeiro a gente vê o que é o Espiritismo, né? Vultos do Espiritismo. O que é esse Espiritismo? Nós sabemos que Jesus nos prometeu o Consolador prometido, né? Na época que Jesus estava entre nós, quando ele, percebendo já chegando o momento dele ser crucificado, de ser preso, e ele falou com os discípulos que ele iria, mas que ele iria nos mandar um Consolador, um outro Consolador. E esse Consolador a gente entende que é exatamente o Espiritismo, a doutrina espírita, né? Os ensinamentos dos Espíritos. Espiritismo é uma palavra que foi criada na sua implantação, vamos assim dizer, por Allan Kardec. Até então não existia. Existe espiritualista, uma série de terminologias que foram criadas por Kardec no século XIX, que é o espírito, espiritismo, esses termos não existiam. Então essa terceira revelação é o próprio Espiritismo, a doutrina trazida pelos Espíritos. No século XIX, a espiritualidade superior achou por bem trazer essas revelações, porque já era o momento da humanidade naquela época já ter conhecimento mais profundo dos ensinamentos do Cristo. A primeira revelação que nós tivemos foi trazida por Moisés, que eram os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos foram implantados por Moisés, que criou algumas leis paralelas, leis civis, vamos assim dizer, para que pudesse controlar aquele povo da época, a humanidade da época ali presente, nas suas dificuldades. Eram bárbaros, recém-saídos da escravidão, aqueles hebreus que eram escravos lá dos egípcios. Então ele precisou de ser bastante rígido em algumas situações para poder fazer com que aquele povo seguisse a lei divina, observasse os mandamentos. Então a lei de Moisés, que foi chamada a primeira revelação que Deus mandou para a humanidade, revelação porque nós temos essa lei divina na nossa consciência. Como fomos criados espíritos simples e ignorantes, dos atributos que nós tivemos, além da inteligência e da razão, nós tivemos as leis divinas colocadas na nossa consciência. Então a primeira revelação, na verdade, é o primeiro lembrete que Deus mandou para que aquela humanidade pudesse observar essas leis, porque elas estão conosco no coração de cada um, adormecidas, e nós precisamos de vez em quando ser lembrados dessas leis para que a gente possa fazer com que esses ensinamentos aflorem na nossa vida, né? Então essa primeira revelação trazida por Moisés foi tratada como a lei da justiça, onde o Deus era temido, onde foi criada a filosofia do dente por dente, olho por olho, uma série de situações que em seguida veio Jesus no momento certo, quando aquele povo já estava preparado para receber novos ensinamentos, não modificações, que Jesus não veio modificar a lei divina. A lei divina ela é imutável, mas ele veio trazer algumas modificações no entendimento dessa lei. Então Jesus pegou essa lei que era a lei da justiça, aquele Deus que as pessoas temiam, o Deus que castigava, né? E trouxe a lei do amor, que não era bem assim. Os 10 mandamentos de Moisés, Jesus transformou em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então resumiu em 2:
ficou bem mais simples de entender, de seguir. Mas amar a Deus sobre todas as coisas já também constava da primeira revelação, que é o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse permaneceu, porque a adoração de Deus, amar o Pai, o fator mais importante. Em seguida vem as outras situações. Amar ao próximo como a si mesmo implica no restante dos mandamentos. Porque você amando o próximo como a si mesmo, você não vai matar, não vai roubar, não vai fraudar. Então assim, você vai respeitar o próximo, vai ser caridoso, perdoar. Então isso que Jesus vem trazer. Essa abordagem mais ampla, resumida no amar ao próximo como a si mesmo. E aí então, Jesus trouxe esse ensinamento, considerado como a segunda revelação de Deus. Deus trouxe para a humanidade, e a humanidade foi caminhando, já esquecendo completamente as leis divinas. Se a gente observar os séculos que vieram, os séculos até o século XIX, muitas coisas em função da religião, as cruzadas, uma série de situações foram criadas sem, em momento algum, ninguém lembrar de Deus, do amor ao próximo, daqueles ensinamentos de Jesus. Então, quando Cristo resolveu que o Brasil seria a pátria do Evangelho, se nós, para quem tiver interesse em saber da história, pode pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o irmão X, Humberto de Campos, traz para nós conta para nós essa trajetória dos ensinamentos do Cristo até hoje, trazidos aqui para o Brasil, né? Jesus viu que a árvore do Evangelho, os ensinamentos estavam sendo esquecidos e perdidos, muitas vezes deturpados, pelaquela humanidade lá no Oriente, aquele pessoal que onde era para ser implantado realmente o Evangelho, eles estavam esquecendo, essa árvore do Evangelho estava morrendo. Então ele resolveu trazer essa árvore aqui para o Planalto, aqui para o Brasil. Então reimplantou essa semente do Evangelho aqui no Brasil, e aos poucos foram encarnando aqui no Brasil alguns espíritos com a missão de fazer com que essa semente plantada aqui no Brasil se desenvolvesse, que essa árvore brotasse desse fruto. Então, começaram a encarnar, na época, no século XIX já, uma legião de espíritos superiores se reuniram no plano espiritual e decidiram, junto com Jesus, que estava no momento de trazer essa terceira revelação, que não é nada mais, nada menos que Jesus sendo trazido de volta nos ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus ensinou, como ele disse, que ele iria mandar um Consolador, que ia trazer de volta tudo aquilo que ele estava falando, tudo aquilo que ele estava ensinando e muito mais, porque esses ensinamentos também estavam proporcionalmente ligados à condição de entendimento do povo. Então, por exemplo, Jesus, na época que ele estava pregando esse Evangelho, muitas coisas ele não poderia ter dito, ele deixou de falar, ele falava muita coisa velada, falava por parábolas. Por quê? Porque a humanidade da época ainda não tinha condições de entendimento. Ele não podia falar da reencarnação abertamente, da vida futura abertamente, que existe, que o espírito é imortal, que reencarna várias vezes. Essas situações todas que naquele momento não era propício de ser dito, porque não ia adiantar, o povo não ia compreender, ia piorar até a situação. Então Jesus trouxe os ensinamentos velados foram esclarecidos, vamos assim dizer, nessa terceira revelação, que eram esses espíritos superiores que reuniram no plano espiritual
e resolveram trazer os ensinamentos, a terceira revelação, trazer Jesus de novo nos seus ensinamentos e todas as explicações necessárias. E para isso, essa reunião de espíritos superiores ficou chamada de o Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade é um conjunto de espíritos superiores a serviço de Jesus, que veio trazer todos esses conhecimentos que nós temos hoje. Mas, para isso, alguns espíritos da equipe tiveram de vir antes, reencarnar, para poder reencarnar, crescer, se tornar adultos e participar do trabalho de receber essas informações da espiritualidade. Então, o primeiro vulto importante do Espiritismo, dessa doutrina esclarecedora que os Espíritos trouxeram, foi o Allan Kardec. O Allan Kardec, ele reencarnou com o propósito de receber esses ensinamentos dos Espíritos superiores. E aí começou as manifestações mediúnicas, as manifestações dos Espíritos. Porque manifestação espiritual, manifestação mediúnica, ela sempre existiu desde que o homem foi criado, mas sem nenhum conhecimento profundo do que seria. Muitas das manifestações do plano espiritual para o plano material, aquelas pessoas que tinham o dom mediúnico de perceber essas manifestações, eles não eram compreendidos, eram taxados como bruxos, como feiticeiros, e eram aprisionados, eram mortos. Então, assim, sempre existiu a manifestação mediúnica dos espíritos, do plano espiritual, mas até então não era compreendido. Ninguém sabia o que era, o que seria. Ninguém entendia que era uma manifestação espiritual. Achava que aquela pessoa era maluca, que aquela pessoa estava tomada pelo demônio e coisas assim. Então eram taxados como bruxos e eram aprisionados, eram queimados na fogueira, esse tipo de coisa toda. Mas nessa época, lá no século XIX, então, a espiritualidade superior resolveu organizar essa manifestação, trazer essa manifestação de forma mais ostensiva, de forma mais dirigida, para chamar atenção para o processo que iria ser iniciado, que é a codificação da doutrina dos Espíritos. Então, o Allan Kardec, que tinha reencarnado antes, Allan Kardec, ele foi o protagonista, vamos assim dizer, dessa codificação. A espiritualidade organizou essas manifestações espirituais e a mais conhecida da época e mais importante foram os fenômenos de Heidesville, os fenômenos das mesas girantes. Esse fenômeno, ele foi a primeira manifestação ostensiva da espiritualidade superior, que, utilizando uma série de espíritos, como nós falamos sobre espírito ontem até, existe uma classe de espíritos chamados espíritos batedores, que eles servem, eles são foram utilizados pelos espíritos superiores para fazer barulho. Por isso que é a classe dos espíritos batedores. Eles batem nas paredes, arrastam corrente, fazem as vasilhas cair no chão, aí a pessoa chega lá, não tem nada, de madrugada, faz aquela barulhada. Então esse espírito para chamar atenção. Então lá em Heidesville, uma pequena cidade lá do interior de Nova York, tinha poucas casas, e uma das casas tinha acontecido um crime lá. O morador daquela casa assassinou um caixeiro viajante e enterrou seu corpo na adega da casa. E depois saiu dali, já tinha uma outra família habitando aquela casa. E ali começou o processo de chamar a atenção da espiritualidade. As paredes, aquelas pessoas que moravam na casa acordavam de madrugada, ouvindo batido nas paredes, móveis sendo arrastados e muita bateção de noite. Acordavam, levantavam, não tinha nada. Aí voltavam para dormir, batiam nas paredes e tal. E nessa casa moravam
duas gêmeas, duas meninazinhas, 13 anos, 10 anos, mais ou menos por aí, que começou a ter uma ideia de tentar comunicar com aquelas batidas. Então, uma dessas meninas batia na parede e falava assim: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Deu 3 batidas. Aí bateu 3 vezes lá na parede. Foi respondido as 3 batidas. E aí ela já despertou: alguma coisa está acontecendo aqui. Imediatamente ela ouviu as 3 batidas. Ela chamava Margarete, tinha 14 anos. Aí ela disse: agora sou eu, faça assim. Bateu 4 palmas, 4 pancadas na sua área. E elas começaram então a conversar com essas batidas. E começaram a criar um alfabetozinho para conversar com essa batida que ninguém sabia o que era. Aí eu falava: ó, se eu bater 3 vezes assim, é um A, 2 vezes é B, 3 vezes é sim, 4 vezes é não. Foi criando assim uma forma de comunicação e conseguiu se comunicar com aqueles espíritos. Então foi a primeira manifestação ostensiva organizada, vamos assim dizer, organizada pela espiritualidade superior. E junto, né, dando sequência a essas manifestações, aconteceram os fenômenos das mesas girantes. E esse fenômeno se tornou a coqueluche da sociedade parisiense. Aquelas reuniões naqueles salões lá em Paris, aquelas pessoas começaram a utilizar, a espiritualidade começou a utilizar esse processo de comunicação, chamando a atenção de todo mundo. Então as mesas levantavam no ar sozinhas, as pessoas reuniam, pediam, faziam pedidos, e as mesas respondiam, davam respostas. Aí foi evoluindo essas manifestações e o povo comunicando. Então pedia a mesa para levantar, a mesa erguia sozinha no ar. E o Allan Kardec ainda não estava na jogada. Ele ainda era um professor, né, lá na cidade de Lyon, na França. Ele nasceu 3 de outubro de 1804. As coisas acontecendo, e o Allan Kardec, e ele se tornou um grande professor, né? Discípulo de Pestalozzi. Ele era cientista, falava várias línguas, e ele tinha muitos conhecimentos, e era inteligente, altamente inteligente, sério, né? Então ele foi convidado para assistir um desses fenômenos. Mas ele era cético nesse ponto, ele não acreditava. Ele achava que aqueles acontecimentos era alguma coisa ligada à magnetização, coisas que já existiam, né? Questões de magnetismo. Ele não deu muita atenção para aquilo não, porque ele não tinha tempo para perder com aquelas, ele falava, besteiras. Mas aí o amigo dele insistiu que ele fosse ver essa reunião e tal, aí ele foi. E ele chamou muita atenção dele quando as mesas respondiam às perguntas. Havia uma comunicação. Então ele raciocinou, poxa, se está havendo uma conversação, se está havendo uma comunicação, evidentemente tem alguém do outro lado. Não é a mesa que está respondendo as perguntas, porque a mesa é uma coisa material. Ela não tem vida, não tem condições. Então, se está acontecendo uma comunicação de lá para cá, é porque tem alguém de lá que está respondendo as perguntas que estão sendo feitas aqui. Então ele começou a raciocinar por esse lado. E ele foi levando a sério, foi fazendo questões mais objetivas, foi obtendo respostas, e já era o início do trabalho dele para receber a codificação da doutrina. Começou por aí. Então ele fazia perguntas, enviava as perguntas eram feitas em todos os pontos em vários países, em vários lugares, nos Estados Unidos, em outros lugares, na França, várias perguntas eram feitas por várias pessoas diferentes, e as respostas vinham de todos os lugares. Ele recebia as respostas
e as respostas eram exatamente as mesmas. O que fez com que ele entendesse a seriedade do processo. Se eu faço uma pergunta em vários pontos do planeta, em vários países, eu recebo as respostas iguais, é porque existe uma inteligência séria que está me falando a verdade. Porque eu poderia ser espírito mistificador, que é uma outra classe de espírito, poderia estar inventando uma série de coisas, mas nunca ia coincidir de vários lugares separados, receber a mesma pergunta e dar a mesma resposta. Então, isso para ele foi um ato de confiança, porque aquilo era o que vinha de correto. Então ele começou a codificar, receber essas respostas, catalogar, escrever, ele mandava as perguntas, ele vinha as respostas, e ele foi fazendo um trabalho de catalogação. Então ele começou abraçou a missão que foi combinado no plano espiritual, mesmo sem perceber, porque ele estava encarnado. Quando a gente encarna, normalmente nós temos esquecimento de muitas coisas do passado, né, das coisas do espírito. Mas ele levou a sério e começou a fazer o trabalho da codificação. E foi recebendo todas as informações dos espíritos superiores, que se intitularam, como eu disse, o Espírito da Verdade. Então esse Allan Kardec é o primeiro vulto importante do Espiritismo, que foi através dele que o Espiritismo passou a existir. Então é o mais importante. Começou por ele, né? Eu vou falar assim bem rapidamente a respeito dele, porque o tempo passa e tem muitos outros para serem ditos, né? Eu aconselho a todos que tiver curiosidade de saber com mais detalhes, mais profundamente, procurar mesmo na internet as biografias, né? Saber como que cada um, né, viveu, de que forma que ele contribuiu com a doutrina. Com mais detalhes, eu vou ter que falar mais rapidamente. Eu vou tentar fazer uma abordagem que não deixa dúvida, mas bem sucinta, né? Então Allan Kardec, ele é o codificador do Espiritismo. A missão de Allan Kardec começa em 1854, quando ele ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes, né, através do amigo Fortier, um pesquisador emérito do magnetismo. A princípio Kardec não deu atenção, não queria perder tempo com isso, mas depois de tanto esse amigo dele insistir, ele resolveu aí então uma dessas reuniões, e daí começou o processo. Ele começou a se interessar pelo processo. Então ele começou a receber dos espíritos fazer várias perguntas e receber várias respostas de todos os cantos do mundo, praticamente. E codificando essas respostas, ele começou a escrever o primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, em 1857, no dia 18 de abril, ele lançou o Livro dos Espíritos. Então, esse Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, ele tem 1000 e poucas perguntas. É um livro de perguntas e respostas, onde tem pergunta que abrange todas as possíveis dúvidas e problemas que a gente possa ter com relação ao entendimento. Então, tudo aquilo que a gente pensar, que a gente não compreendeu, a gente pode ir lá no Livro dos Espíritos, e ele tem uma pergunta a respeito e tem uma resposta da espiritualidade. Então esse Livro dos Espíritos, ele foi dividido em 4 partes, né? Uma parte que fala do mundo dos espíritos, do mundo espiritual, com questões e respostas a respeito do mundo espiritual, do espírito, da alma, tem essas questões. Tem uma parte que fala do Evangelho, as questões morais. Tem uma parte que fala sobre a vida no plano espiritual, no mundo espiritual, que é ligada ao livro Céu e Inferno. E tem uma parte que fala a respeito da criação, ligada à Gênesis.
Então, assim, o livro A Codificação Espírita, ela tem 5 livros: o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Esses 5 livros, eles estão, de uma certa forma, no Livro dos Espíritos, porque cada um desses livros, desses 4 outros livros, ele tem uma parte no Livro dos Espíritos de perguntas e respostas, que é, se a gente, por exemplo, tem perguntas a respeito de mediunidade, várias questões lá de mediunidade. Se eu quiser saber com mais detalhes, eu vou no Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns, ele está representado num dos 4 livros do Livro dos Espíritos, numa das 4 partes, das 4 sessões. Se eu quiser saber a respeito dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, das parábolas, tudo, eu tenho muitas questões no Livro dos Espíritos, mas aquela sessão que trata desse assunto, ele está representado no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu quiser saber questões da vida após a morte, das penas e gozos, do céu e inferno, tem várias questões no Livro dos Espíritos, mas essa sessão ela é diretamente ligada ao livro O Céu e o Inferno. Então, o Livro dos Espíritos é como se fosse um índice mais detalhado das outras 4 obras da codificação. Então, esse foi o trabalho de Allan Kardec. Ele fundou em janeiro de 1858 a Revista Espírita, onde ele escrevia, difundia a doutrina, a doutrina dos Espíritos, onde ele explicava tudo. Era uma revista bastante, foi aceita e bastante utilizada lá na França, né? Depois ele escreveu os 5 livros da codificação: o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? O Livro dos Médiuns, e em 1869 ele desencarnou. Ele viveu alguns anos a mais do que estava previsto na encarnação dele, porque para dar conta da codificação, os espíritos superiores deram mais um pouco de gasto para ele. E ele viveu, acho que, alguns anos a mais para dar conta do trabalho. E porque deu conta, e nós temos aí a doutrina dos espíritos, que é chamada de Espiritismo, à nossa disposição, que é a terceira revelação. É tudo aquilo que Jesus falou naquela época, tudo que ele ensinou, e mais as entrelinhas, as parábolas, explicação das parábolas, explicação de vários termos e frases que Jesus falava naquela época, que era velado, né, algumas palavras, por causa do entendimento. A doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, vem nos esclarecer. Mas aí nós tem vários vultos lá na França, lá na Europa, que contribuíram muito para a divulgação dessa doutrina. Mas como eu disse no início, o Brasil que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme Humberto de Campos cita lá no livro de mesmo nome. Essa semente do Evangelho veio sendo transplantada para o Brasil. Então a gente pode observar que o Espiritismo ele foi criado, foi codificado por Allan Kardec lá na França, mas é aqui no Brasil que ele desenvolveu. O Brasil que é a pátria, essa pátria acolhedora. Então essa doutrina do Espírito, ela veio para o Brasil através, as pessoas, espíritos nasceram aqui no Brasil, da mesma forma que Allan Kardec encarnou com a missão de receber essa codificação e transformar essas mensagens dos espíritos superiores numa doutrina. Muitos espíritos nasceram aqui no Brasil também na época e mais ao longo do século seguinte, com o objetivo de fazer com que essa doutrina fosse difundida aqui no Brasil, fosse conhecida, fosse aqui que ela se desenvolveu. Tanto que lá na França, se a gente for lá hoje,
poucos espíritos existem, poucos espíritas existem, casas espíritas, não foi para frente desse processo, mas aqui no Brasil ela se desenvolveu. E um dos grandes missionários da espiritualidade que veio até o Brasil, nasceu aqui no Brasil, foi Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831. Mais conhecido como Bezerra de Menezes, foi um médico, foi militar, escritor, jornalista, foi político, filantropo, expoente da doutrina espírita. Ele era chamado médico dos pobres. Então, descendente de uma família de ciganos, né? Ele, fazendeiros de criação, ligada à política e ao militarismo na província do Ceará. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, que era tenente-coronel da Guarda Nacional, o pai dele, e de Fabiano de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, ele ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente ao Riacho do Sangue, lá no Ceará, onde aprendeu os princípios da educação elementar em apenas 10 meses. Então ele aprendeu todo o processo da escola elementar em 10 meses. Era um espírito altamente evoluído, né? A gente sabe disso. Em 1842, em consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, sua família mudou-se para a antiga vila de maioridade na Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então, com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim. Após 2 anos, atuava já como professor substituto. Em 1846, a família retornou para a província do Ceará, fixando residência na capital Fortaleza. Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios. Então ele era assim, altamente inteligente, né? Espírito superior mesmo. Em 1851, como faleceu o pai dele, ele foi para o Rio de Janeiro e iniciou os estudos na Faculdade de Medicina. Em novembro do ano seguinte, ingressou como residente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro para ser auxiliar de estudos de um médico cirurgião. E ele, para poder viver no Rio de Janeiro, ele foi sozinho para o Rio de Janeiro. E ele dava aula de filosofia e de matemática. Então ele morava sozinho, dava aula particular de filosofia e matemática e para custear os estudos dele. E ele sempre ajudado pela espiritualidade, né? A vida de Bezerra de Menezes foi uma vida de amor, de trabalho, né? De amor ao próximo, de ajuda. Então ele graduou-se em medicina em 1856 com a tese, que ele defendeu a tese, diagnóstico do cancro. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e nomeou para chefiá-lo como cirurgião-mor o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, seu antigo professor, que chamou ele para ser auxiliar dele. E ele entrou então para o Exército como médico cirurgião, como médico do Exército, né, das Forças Armadas. Em abril de 1857, ele candidatou-se ao quadro de membro de titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o campo, encarado pelo lado do seu tratamento, e ele defendeu essa tese, e o acadêmico José Pereira Rego leu o parecer na sessão de 11 de maio, tendo a eleição transcorrido na dia 18 de maio e a posse no dia 1º de junho. Em 1858, ele candidatou-se a uma vaga de substituto na seção de cirurgia da Faculdade de Medicina. Nesse ano, saiu
a sua nomeação oficial como assistente do Corpo de Saúde do Exército, no posto de cirurgião-tenente. A 6 de novembro, ele casou-se com Maria Cândida Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 anos e outro de 1 ano de idade. Então ele tinha casado, a esposa dele faleceu, e ele veio depois, casou com a cunhada dele. Então a esposa faleceu e casou depois com a cunhada, e com esses filhos. E ele formado em medicina, ele se dedicou à medicina, essa medicina, como é que chama? Ayurveda? Não, medicina terapeuta? De plantas, que mexe com plantas. Terapeuta? Eu esqueci o nome. Essa medicina alternativa como é que chama? Homeopático. Ele se dedicou à homeopatia. Então ele abriu uma farmácia, e ele dava consultas, ele dava consultas de graça, e as pessoas às vezes não tinham dinheiro para pagar, para comprar o remédio, ele dava o remédio, ele tirava do que ele tinha para poder dar às pessoas. Então ele era um cara assim, altamente caridoso, mas ainda não mexia com o espiritismo não, né? Como é que ele estava... Ele começou a carreira de espírita dele. Primeiro ele entrou na política, ele foi vereador, candidato a vereador, foi eleito vereador, né? E um amigo dele deu para ele um livro dos Espíritos. Então ele foi eleito deputado, essas coisas todas. E ele pegou esse livro dos Espíritos e ia para casa, de bonde. Ele morava lá no interior, no bairro, né? No bairro afastado do centro, e ele ia do centro, lá da Câmara dos Vereadores, lá dos trabalhos da política que ele exercia, ele ia de bonde. Então ele recebeu o livro dos Espíritos de presente, autografado. Esse livro, quem deu para ele foi um amigo dele, que foi o que traduziu o livro do Espírito do francês para o português. Então ele pegou esse livro de um bonde e ficou lendo o livro, foi lendo aquelas 1000 e poucas perguntas e respostas. E aí ele, esquisito, ele já tinha certeza, ele já conhecia aquilo. Ele falava, eu peguei aquele livro, pegou o livro, começou a ler, e ele já sabia tudo aquilo que estava escrito no livro. Então assim, ele já era um espírita, né, porque era a missão dele, e ele foi descobrindo que aquilo era a missão dele. E aí ele começou a se dedicar à doutrina. Então ele nesse processo, ele tem muitos livros que ele escreveu, né? Revista, fundou um jornal, ele foi presidente da FEB do Rio de Janeiro. Então ele se dedicou à divulgação completa da doutrina dos Espíritos. Teve lá muitos problemas, né, de rejeição das pessoas, mas levou a sério o trabalho dele. Ele era chamado, né, conhecido como o médico dos pobres, porque atendia a todos, não deixava ninguém passar dificuldade, em detrimento da situação dele. Ele era pobre, apesar de ser médico, ter a farmácia dele lá, ele dava tudo para os outros. A mulher dele ficava pobre de ver que ele passava dificuldade em casa. Ele era desprendido, né? Totalmente. Mas a espiritualidade ajudava. Por exemplo, teve uma época que eles não tinham o que comer, e ele saiu para ver se arrumava alguma coisa e tal, e aí apareceu na casa dele, parou um caminhão de mantimento lá. Ninguém sabe de onde veio o caminhão de mantimento. Teve uma época que ele estava em casa, a filha dele estava doente, e ele foi chamado para atender uma outra pessoa que estava doente, precisando. E a mulher dele falou, mas a nossa filha está mal aqui, como é que você vai sair assim? A pessoa está precisando, eu confio em Deus que vai. Ele era devoto de Nossa Senhora vai ajudar. E aí ele foi, e a filha dele melhorou, né? Sarou.
Então, assim, ele sempre teve ajuda. Teve uma época que ele morava sozinho, ele estava sem dinheiro. Aí bateu na porta lá do quarto dele, apareceu um rapaz que queria tomar aula particular de matemática. Aí eu estou precisando fazer um concurso, não sei o quê, preciso de uma aula de matemática, você pode me dar aula? Ele era professor que dava aula particular. Ele, tudo bem. Aí aquela pessoa pagou à vista dinheiro, que era exatamente a quantia que ele estava precisando, que ele tinha feito as contas dele, estava precisando de um valor lá para poder pagar as contas dele. Aí o cara pagou para ele adiantado. Nunca mais apareceu. Que isso? Então, assim, sendo sempre ajudado. Quer dizer, claro que a gente sabe que foi um espírito que manifestou lá e levou dinheiro para ele. Sim. Então, o Bezerra de Menezes a gente pode considerar aqui no Brasil um Allan Kardec, vamos assim dizer. Porque ele fez com que essa doutrina, através do seu exemplo, se divulgasse mais ainda. E quando ele desencarnou, ele chegou no plano espiritual, a Virgem Maria foi e ele recebeu. E ele estava passando pelo aquele processo de perturbação do desencarne, né, lá na colônia espiritual. Quando ele acordou de manhã, estava um murmúrio, né, muita confusão de pessoas, de falas e tal. E ele chegou na janela, tinha uma multidão de gente. E ele perguntou: o que é essas pessoas? Que eram pessoas que vieram visitá-lo, que eram pessoas que ele tinha ajudado. Que isso? Então, assim, grande vulto mesmo. Então, assim, eu aconselho, tem um livro chamado Bezerra de Menezes, leiam esse livro, porque traz detalhes, mas é uma leitura muito bonita de fazer, né? E o nosso tempo vai só. Tem que falar rápido, por isso que eu estou falando bem rapidamente. Um outro vulto importante é o Eurípides Bassanufo. Eu escolhi essas pessoas, né, esses vultos, mas tem outras, tem mais. Mas é porque não tem, o tempo é curto mesmo. Então o Bassanufo também é bastante conhecido, que também é da cidade de Sacramento, no Triângulo, né, região do Triângulo, Alto Paranaíba, aqui em Minas. Ele também médico, né, formou em medicina, e ele não tinha nada de espiritismo também não, mas ele sempre bem desprendido, ajudando ao próximo. Ele era católico, e aí uma vez ele foi convidado, o Bassanufo, ele foi convidado para assistir uma reunião no Centro Espírita, e ele, bastante cético, né, que ele era católico, e trabalhava na igreja católica, era tarefeiro da igreja católica, ajudava as pessoas, dava consulta, ele era dessa forma, né? Tinha um dom mediúnico muito aflorado, e ele a princípio foi nessa reunião espírita no centro, e lá ouvindo as palestras lá, ele achou interessante e resolveu voltar na outra semana. Ele voltou de novo lá, e ele falou que ele só acreditaria no espiritismo se João Batista explicasse para ele as bem-aventuranças, coisa assim. Interior do estado, né, numa cidade pequena, só lavradores, pessoas ignorantes, não tinham cultura. Ele explicava as bem-aventuranças. E aí nessa reunião levantou um camponês lá e explicou para ele com um português assim, na melhor qualidade, mediunizado, que era o João Batista, que através daquele camponês explicou para ele todas as bem-aventuranças. E isso dali ele se converteu. Aí se tornou espírita, foi lá no padre, lá da igreja,
se despediu do padre porque não ia mais poder continuar ajudando lá, porque já tinha outras tarefas, assim, né? Falou que estava para o Espiritismo. E aí, naquela época, né, 1880, quer dizer, todo mundo estava de mão em cima dele, né? Os padres, aquele negócio, mas ele sempre atuando também no Espiritismo, escreveu jornal, ele tinha uma mediunidade muito aflorada, e ele ajudava, tratava as pessoas de graça, atendia a todos que precisavam também. E ele tinha um dom mediúnico do teletransporte, era uma característica mediúnica dele muito importante, que ele podia estar falando aqui, o espírito saía do corpo e ia tratar a pessoa lá no outro estado, às vezes lá num bairro afastado, e ele ficava aqui como se estivesse dando uma cochilada. Depois o espírito retornava. Então ele tinha esse dom de sair do corpo e se manifestar em outro local, e o corpo ficava ali descansando. Muitas vezes ele fez isso. Às vezes ele ia atender uma paciente numa fazenda, né, uma paciente, um parto que tinha que ser feito, alguma pessoa que estivesse passando mal. Ele ia de carro, de charrete, né? Ele ia cochilava na charrete, a charrete ficava. Quando ele chegava lá, a menina falou: "O senhor voltou? O senhor veio aqui, o senhor voltou por quê? Está tudo resolvido." Ele ia no espírito lá, manifestava lá, fazia um tratamento rapidinho. Quando ele chegava lá, já tinha feito o trabalho. Era assim. Que bênção. Então, Eurípides Bassanufo é outro que vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão achar interessante a história dele. E o nosso querido Chico, também um grande vulto do Espiritismo, que nós sabemos a história dele. Chico Xavier, desde criança, né, sofreu na mão das madrastas, né, desde 5 anos de idade, ele sofria abuso das madrinhas dele, perseguições, e ele via os espíritos claramente a partir desde criança. A mãe dele faleceu, né, cedo, e ele nasceu na família humilde, né, lá em Pedro Porto, né? Pedro Porto foi Pedro Porto. E ele sofria muito abuso da madrinha dele, a madrinha dele queimava ele com fósforo, espetava ele com garfo, ele era assim. E ele, desenvolvendo a mediunidade dele, né, era um grande médium, também com as mesmas características dos outros, sempre voltado para a caridade, sempre voltado para ajudar o próximo. Ele trabalhava no serviço público, na Secretaria da Agricultura, vivia do saláriozinho dele e trabalhava de noite, ele ia para o centro espírita, fazia psicografia, trabalhava até altas madrugadas, dormia poucas horas, trabalhava no outro dia na secretaria, não faltava ao serviço, sempre coerente com o que ser um homem de bem, né? Sempre ajudando, sempre dando apoio material para as pessoas, não recebia pagamento de nada que ele fazia. Todos os livros que ele codificou, que são mais de 400, as obras dele são destinadas à caridade. Ele não tirou nunca um centavo dessas obras para ele. Então, às vezes as pessoas chegavam lá, davam para ele presentes, ele não aceitava. Quando não tinha jeito de aceitar, ele recebia aquele presente e numa primeira oportunidade que podia ser para ajudar alguém, ele passava aqui para frente. Então, Chico Xavier. Igual a história das cadeiras, né? Que o pessoal via ele sentado na cadeira simples, né? Iria doando cadeira para ele e ele sempre passava essas cadeiras. Exatamente. Para as pessoas que precisavam. Ele dava tudo para as pessoas que precisavam, igual a Madre Teresa também recebia colchões e tudo, para o pessoal via que ela dormia no chão assim, dava os colchões para ela pegava o colchão e dava para alguém que precisava. Sim. Então o Chico era assim, desprendido, sempre ajudando o próximo, né? Ele tinha um mentor dele, que é o Emmanuel, né? Para quem não conhece o Emmanuel, é o Publius Lentulus, senador romano, né? Depois foi Padre Manuel da Nobre, né? E é o mentor dele que
orientava, a mãe dele, né, vinha do plano espiritual superior também, que a mãe dele, a mãe do Chico, altamente evoluída, né, um espírito evoluído, aparecia para ele, orientava, dava conselhos para ele, e ele seguia aquilo ali, nunca viu o Chico com raiva de ninguém. O Chico teve uma época que ele deixou uma pessoa morar lá na casa, estava morando na casa dele, a pessoa roubou as coisas dele, e ele ficava triste porque se eu soubesse que ele estava precisando, eu tinha comprado para ele outras, até mais coisas e tal. Assim, você vê a humildade dele, né? Simples, humilde, caridoso. Além da humildade, caridoso, ele não tinha maldade no coração. Ele codificou essas mais de 400 obras com muito sacrifício, desencarnou com 82 anos de idade, mas ele sofria de um problema da vista, a vista dele até sangrava, de tanto que ele ficava ali fazendo o trabalho pelas madrugadas fora, às vezes na luz de vela, que não tinha eletricidade. Então ele foi um grande divulgador, um mestre na divulgação da doutrina, parceiro do Allan Kardec, dos tempos atuais. E que nós aqui no plano, né, da Terra tivemos assim, não de ter um contato direto, que não foram todos, não tive contato direto com ele, mas é uma história real, que todo mundo sabe. Se for lá em Pedro Leopoldo, lá em Uberaba, vai encontrar parentes dele lá que vai falar que ele tem irmão vivo que administra a casa fraterna lá no Pedro Leopoldo, né? Então ele é do nosso tempo, assim, de hoje, né? Então nós temos lá da época do Kardec, do século XIX, nós temos do século XX, nós temos nessa época mais recente, nós temos aí o Francisco Xavier, nós temos aí o Divaldo Pereira Franco. Sim. A gente tem vários outros vultos importantes, né, da doutrina, que sempre dedicaram e dedicam a vida, independente do sacrifício que tem que fazer para que essa doutrina caminhe a passos largos e que ela consiga cada vez mais entrar no coração das pessoas, sabe? Quanto mais as pessoas se tornarem adeptos dessa nossa doutrina, né, seguir essa doutrina nas suas orientações, que é nada mais nada menos que a orientação que Jesus trouxe, o mundo vai ser melhor, as famílias vão ser melhores, né? Então nós temos lá o Divaldo Franco também, que é uma história bonita, né? Desde menino também, médium, né? Desde menino também sofreu, né, dificuldades, sofreu falta de recursos, né? Sofreu perseguições, mas sempre tem aquela casa dele lá na Bahia, que cuida de quantas crianças, né, abandonadas lá. E a história dele é linda também. Pois é, quantos filhos ele tem adotados, que já são formados, que ajudam ele no trabalho, né? Então, assim, são vultos que vale a pena a gente pegar um livro, pegar uma biografia, ler e pensar a respeito e raciocinar, porque estão aí abrindo mão da vida material, abrindo mão da ilusão da matéria que nos atrai e que prende a maioria de nós. Eles são completamente despojados dessas ideias, estão ligados realmente em Jesus. São aqueles que estão de mão dada com Jesus. Sim. Passando época por época e fazendo sempre o melhor que eles podem para que a gente possa ter em mãos com tanta facilidade um livro. E servindo de espelho, trabalho, né? assim, Que é os ensinamentos de Jesus, eles também são espelhos. Pois é. Então nós temos à nossa disposição essas obras desses grandes vultos, o exemplo deles, né? O exemplo a ser seguido. E é por isso que hoje em dia a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, ela não necessita mais daqueles fenômenos de Heidesville, não necessita mais daqueles fenômenos onde os espíritos se manifestavam, julgavam as coisas no chão, chamavam atenção. Por quê? Porque hoje nós temos a literatura espírita trazida por esses grandes vultos, esses grandes irmãos que aqui passaram e que ainda passam conosco, que
trazem para nós, facilitando a nossa vida, o nosso entendimento. Então, um outro grande vulto também que auxiliou muito, que trabalhou com o Chico Xavier, foi o Peixotinho. Era um médium que doava ectoplasma, um médium de efeitos físicos. Então ele ajudou muito na materialização dos espíritos na época, precisava ainda, lá no 1940, na época da guerra. Havia reuniões aqui, lá em Belo Horizonte, lá no Centro-Oriente, lá na Floresta, e havia manifestações. Os espíritos superiores, os espíritos se manifestavam, apareciam, né? A mesma manifestação física, falava, dava orientação, para poder fixar mais, cada vez mais fixando a ideia que é uma coisa que existe, para que não haja dúvida. Mas a última manifestação lá do Centro-Oriente foi o Emmanuel, que se manifestou, né, fisicamente, e ele orientou que não se fizesse mais aquilo, que não é necessário, que já tem muitas obras na literatura espírita, tem tudo que a gente precisa para a gente ter conhecimento necessário para a nossa vida. E porque também o trabalho dos médios nesses processos de manifestação, né, de física, é muito doloroso, eles despendem muita energia. A gente tinha que preservar a saúde desses médios, não precisava de utilizar mais isso, porque não precisava de fazer essas manifestações gloriosas para as pessoas chamarem a atenção, mas não, agora não tem mais. Nós temos essa literatura, está ali a livraria ali aberta ali, tem livro de toda espécie, de todos esses grandes escritores, trazendo tudo que a gente precisa, para a gente ter o conhecimento e seguir a vida do jeito que tem que ser. Ser um homem de bem, dentro dos preceitos da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Temos muitos outros vultos que, se vocês pesquisarem, vocês vão achar que todos eles têm uma história bonita de se ver, da gente ler, para a gente refletir a respeito. Então é uma literatura, uma pesquisa que eu aconselho que as pessoas façam. Vamos pesquisar aqui. Tem aqui Leon Denis. Quem foi Leon Denis? Também foi um grande vulto lá na época de Kardec, que desenvolveu uma série de literaturas, explicações para a gente. Então, assim, são pesquisas importantes que nos trazem muito conhecimento e leituras agradáveis. Eu aconselho todos a fazer essas pesquisas, ler um pouquinho a respeito. O estudo é sempre bom. E o nosso tempo acabou, e hoje eu não vou passar do tempo, porque eu ultrapassei 15 minutos. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter trazido assim, um pouco de luz assim, para a reflexão de vocês. Muito obrigado pela atenção. E desculpe qualquer mancada aí, tá? Obrigado. Aí, Deus, tem muita coisa, nem dá para ler, porque o tempo é rapidinho. Mas está ótimo. Obrigado. Deu para entender muita coisa. Deu para entender então, pessoal? Nós aqui agradecemos, né, Sr. Mendes? Obrigado, Sr. Mendes. Vai embora, não, Sr. Mendes. Eu vou fazer mais um pedido para o senhor, tá? Uma musiquinha pequenininha, vai ser a nossa prece final. Tá bom? Pessoal, dentro dessa quantidade de vultos, né, que o Sr. Mendes comentou aí, eu sei por que ele, desses 4 aí, ele escolheu 2. Vocês têm ideia? 2 mineiros. Está puxando a sardinha para o nosso lado aí, pensamento. É o Chico e o Eurício Bassanduto. E eu vou contar uma historinha rapidinho aqui do Eurípides, né, que eu acho que tem muito a ver, né, com o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que é buscar o entendimento, o esclarecimento, né, da doutrina espírita, para facilitar a nossa caminhada, né, nossa vida, nos amparar, nos auxiliar. Então, um desdobramento de Eurípides, isso o Chico contando em um dos seus livros, e o seu espírito começou a vagar e começou a ir embora. Começou a subir e foi embora. E cada vez que ele subia, mais sensação gostosa ele sentia, mais alívio. Então ele foi subindo. Só que chegou um determinado momento que uma voz virou para ele e falou: só até aí.
não podes mais. Então ele parou, ali era o limite dele. Nesse momento, ele sentiu uma energia, uma vibração, uma força tão grande, uma luz, e ele procurou identificar, estava emocionado, não estava conseguindo, mas ele conseguiu observar e ver que era Jesus. Então, nessa sua observação, ele viu que corria uma lágrima no rosto de Jesus. Então ele perguntou: por que choras? E ele não teve resposta. E ele, querendo conversar com Jesus, entender aquela lágrima, ele perguntou de novo: choras pelos irmãos que sofrem? Aí ele teve resposta. Esses irmãos, nós fazemos prece por eles, nós amparamos, nós acolhemos esses irmãos. Choro pelos irmãos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então, a partir desse momento, onde ele retornou, Eurídio se tornou esse vulto que trabalhou cada vez mais, nem dormia, para levar o esclarecimento do Evangelho e ir praticando, através da caridade, do amor, da fraternidade. É o que nós buscamos aqui, né, que nós precisamos compreender, né, que não só vim aqui de escutar, de aprender, mas de praticar. Então, companheiros, agradeço, né, a presença de vocês, né, por estar conosco aqui essa noite. Então, vou convidar os somente para fazer uma prece pequenininha, que vai ser a nossa prece final. Após a prece final, nós vamos ter, né, o atendimento para aqueles que se sentirem necessitados de tomar o passe, podem aguardar no salão, em silêncio, porque o silêncio é uma forma de contribuir para o trabalho seja desenvolvido. E aqueles que forem para casa, que vão em paz e em silêncio também. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Virgem do céu, Santa de amor, tem consolar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que os